Brasil é palco de uma guerra sem combatentes declarados, sem linhas de frente e sem tratados de paz. Ela é travada com contratos de investimento, vigilância por satélite, regulamentos comerciais, reivindicações de terras indígenas, rotas do narcotráfico e dados sobre desmatamento. Estados Unidos, China, União Europeia e organizações criminosas transnacionais estão, neste exato momento, competindo simultaneamente por influência sobre o território e as decisões brasileiras. A maioria dos brasileiros não tem plena consciência disso. A maioria das pessoas fora do Brasil nem imagina que isso está acontecendo. Esta é a história da guerra invisível pelo país mais decisivo da América do Sul. Vamos começar pela geografia. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Fica entre o Atlântico e a Amazônia. Seu litoral é 5 vezes maior que o da Califórnia. Seus rios formam uma bacia do tamanho dos Estados Unidos continentais, que influencia o modo como o Brasil se desenvolve, comercializa e governa seu território, ocupa uma posição estrutural no hemisfério sul, que não pode ser replicada em nenhum outro lugar. Isso não é um acidente da política moderna. É por isso que a guerra invisível está sendo travada aqui e não em outro lugar. Esta história começa no Brasil, mas neste instante, alguém nos Estados Unidos está assistindo. Alguém na China também está de olho. Alguém na Rússia, na França, na Venezuela. Então, vamos fazer um experimento discreto. De qual país você está assistindo? Não precisa dizer a cidade, só o país. Vamos ver até onde essa história já viajou antes mesmo deste vídeo terminar. A frente americana nesta guerra é a mais antiga. Os Estados Unidos tratam a América do Sul como esfera de influência, desde a doutrina Monroe, de 1823. Durante a maior parte dos séculos 19 e 20, essa influência operava por meio de um conjunto conhecido de ferramentas: pressão diplomática, condições comerciais, operações da CIA, apoio a governos amigos, desestabilização dos que não eram. O Brasil não ficou imune. O papel americano no golpe militar de 1964, que acabou com a democracia brasileira, está documentado em telegramas hoje desclassificados. Os Estados Unidos reconheceram a junta militar em poucas horas. Em alguns livros didáticos brasileiros, o golpe é chamado de Revolução de 1964. Nos registros americanos desclassificados, ele parece consideravelmente mais planejado. Essa história molda o presente. A desconfiança brasileira em relação às intenções americanas não é paranoia, é algo informado pela experiência. Quando os Estados Unidos expressam preocupação com o desmatamento na Amazônia, os nacionalistas brasileiros ouvem outra coisa. Ouvem um país que destruiu suas próprias florestas um século atrás, agora dizendo ao Brasil que não pode desenvolver suas terras. Quando os Estados Unidos pressionam por monitoramento por satélite da mineração e da extração de madeira na Amazônia, os agentes de segurança brasileiros fazem uma pergunta que nunca é respondida de forma clara: quem controla os dados e o que fazem com eles? A frente chinesa é mais recente, mais paciente e com consequências estruturais mais profundas. A China vem construindo relações econômicas no Brasil de forma metódica há 2 décadas. Hoje é de longe o maior parceiro comercial do Brasil. Empresas chinesas possuem ou têm participações significativas em redes de distribuição de energia elétrica, portos, armazenamento de grãos e infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Equipamentos da Huawei operam em partes da rede de telecomunicações brasileira. Empresas agrícolas chinesas garantem contratos de longo prazo para fornecimento de soja que fixam volumes independentemente dos preços internacionais. O que isso nos diz
sobre o que significa possuir infraestrutura em vez de apenas comprar produtos, a lógica é consistente e clara quando a enxergamos. A China não quer colonizar o Brasil, quer garantir acesso. Se ela é dona do porto, controla o fluxo. Se é dona da rede elétrica, tem influência sobre a política energética. Se controla a infraestrutura de telecomunicações, tem visibilidade sobre o tráfego da rede. Nenhum desses investimentos é ilegal, todos são estratégicos. E o Brasil, desesperado por investimentos em infraestrutura que seu próprio governo não consegue bancar, em grande parte os recebeu de braços abertos. A Frente Europeia opera de forma diferente. É mais branda no método e mais moralista no discurso, mas não menos impactante na prática. O Regulamento Europeu sobre Desmatamento, que entrou em vigor em 2024, exige comprovação de que produtos vendidos no mercado europeu não foram produzidos em terras desmatadas. Para o Brasil, isso é uma questão comercial existencial. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do país. Perder ou ter o acesso a esse mercado severamente complicado custaria dezenas de bilhões de dólares por ano ao agronegócio brasileiro. Negociadores e lobistas do agronegócio brasileiro argumentam que a regulamentação é protecionismo disfarçado de ambientalismo. Há um fundo de verdade nesse argumento. Agricultores europeus, pressionados pela concorrência dos preços das commodities brasileiras, fizeram forte lobby pela regra. Mas a questão ambiental também é real. A Amazônia está sendo destruída. A regulamentação é uma tentativa, ainda que imperfeita, de usar o acesso ao mercado como alavanca contra essa destruição. A guerra invisível na frente europeia é uma guerra sobre quem define as condições sob as quais a terra brasileira é usada. Dois caminhos se abrem para o Brasil sob essa pressão triangular de Washington, Pequim e Bruxelas. Um leva a colocar as potências umas contra as outras, usar as preocupações de segurança americanas para conter a propriedade chinesa de infraestrutura, usar o acesso ao mercado chinês para resistir às condições ambientais europeias, usar o investimento europeu para equilibrar a dependência chinesa. O outro leva a escolher um lado, alinhando-se claramente a um dos três polos e aceitando os termos que vêm com esse alinhamento. Não há uma terceira opção limpa. Uma palavra, equilibrar ou alinhar. Escreva aí embaixo. O Brasil tentou equilibrar. O governo Lula, em seu mandato atual, persegue o que chama de autonomia estratégica, engajamento com todas as grandes potências, sem subordinação a nenhuma. A ideia é coerente na teoria, é extremamente difícil de executar na prática, quando cada uma das grandes potências está ativamente tentando reduzir essa autonomia. Os Estados Unidos querem a cooperação do Brasil em segurança e na questão da Venezuela. A China quer fluxos de commodities sem interrupções e concessões de infraestrutura. A Europa quer conformidade ambiental e normas democráticas. Todos os três querem o Brasil. Nenhum deles quer um Brasil totalmente independente de sua influência. Então, há a frente, que não aparece em nenhum mapa diplomático. A Amazônia não é um território sem governo. É um território com um governo diferente. Organizações criminosas transnacionais, redes de tráfico de drogas, operações de mineração ilegal, sindicatos de extração de madeira ilegal, construíram estruturas administrativas funcionais em grandes partes da Amazônia brasileira e de suas fronteiras com Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Elas fornecem segurança, fornecem emprego, constroem estradas e pistas de pouso informais. Em algumas comunidades remotas, elas são a principal fonte de atividade econômica e de resolução de disputas. O Estado brasileiro está presente nessas áreas no papel. Na prática, seu alcance é frequentemente tênue. Aqui algo não fecha. O Brasil tem um dos maiores orçamentos militares da América do Sul.
uma polícia federal atuante, um serviço de inteligência sofisticado Keep the pressure e on that décadas bandage. de compromisso declarado Vitals are weak. com a We need soberania fluids. amazônica. It hurts E so ainda much. assim, estruturas de Hold on. governança criminosa operam abertamente em um território do tamanho da Europa Ocidental. Você percebe? A lacuna não é apenas de recursos, é estrutural. O tamanho da Amazônia, seu isolamento e os incentivos econômicos ligados ao ouro ilegal, à cocaína e à madeira tornam a fiscalização extremamente custosa. Cada grama de cocaína que se move dos Andes em direção à costa atlântica passa por ou perto do território brasileiro. As redes de tráfico que a movem têm mais infraestrutura logística em algumas partes da Amazônia do que o governo federal brasileiro. Isso não é uma falha policial, é uma questão de soberania e tem implicações diretas para a competição geopolítica que se desenrola acima dela. A crise da mineração ilegal reuniu todos esses fios de forma violenta em 2023. Após anos de escalada do garimpo ilegal em território indígena Yanomami, no norte de Roraima, o governo Lula lançou uma grande operação de repressão. Milhares de garimpeiros ilegais foram expulsos. A escala de destruição ambiental e da crise de saúde nas comunidades Yanomami chocou até mesmo brasileiros, que achavam saber o que estava acontecendo. Crianças morrendo de desnutrição e malária em um território legalmente protegido. A operação de mineração ilegal funcionou por anos, sob a tolerância de fato do governo anterior. Tudo indicava que a operação de repressão seria bem sucedida e o garimpo ficaria fora dali. As Forças Armadas foram mobilizadas. A vontade política foi declarada. A atenção internacional se voltou para a crise Yanomami. Mas algo não se encaixa. O que acontece depois? A repressão se sustenta ou os garimpeiros voltam? Escreva uma palavra: sustenta ou volta. Depois, continue assistindo. Os garimpeiros começaram a retornar em questão de meses, não nos números originais, mas a atração econômica do ouro, a porosidade de uma fronteira de milhares de quilômetros pela selva e a insuficiência da presença estatal permanente em territórios remotos tornaram a exclusão total impossível. A guerra invisível no nível local espelha a guerra invisível no nível geopolítico. Ambas envolvem atores com mais paciência e mais tolerância à ambiguidade do que o Estado brasileiro consegue enfrentar no momento. Analistas ainda discordam sobre qual é, de fato, a posição estratégica do Brasil. Uma corrente argumenta que o tamanho e os recursos do Brasil lhe dão mais influência do que ele usa, que a autonomia estratégica é alcançável se o país desenvolver a capacidade institucional para exercê-la. Outra corrente argumenta que o Brasil é uma potência média presa entre uma competição de grandes potências, da qual não pode escapar, e uma fragilidade doméstica que não consegue reparar totalmente, e que a guerra invisível gradualmente corroerá a soberania brasileira, independentemente de qual governo esteja no poder. Mas nenhuma das duas correntes explica por que o Brasil, mesmo sendo alvo de uma competição externa intensa, não produziu uma doutrina de segurança nacional unificada, que nomeie explicitamente todas as frentes dessa guerra e destine recursos de acordo. Qual é a sua teoria? Eu estou curioso para saber o que você pensa. Escreva aí embaixo. A guerra invisível pelo Brasil não é uma metáfora. Ela é visível se você souber onde olhar. Nos registros de propriedade dos portos de Santos e Paranaguá, nas letras miúdas do regulamento europeu sobre desmatamento, nos telegramas do Departamento de Estado de 1964, agora desclassificados, nas imagens de satélite das crateras de garimpo na terra Yanomami, nos contratos de antenas da Huawei,
nos contratos futuros de soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago. O Brasil não precisa escolher entre essas pressões, mas precisa enxergá-las com clareza, juntas, como um quadro único. O país que descobrir como fazer isso será uma das nações estrategicamente mais formidáveis do século XXI. O país que não fizer continuará sendo o campo de batalha mais decisivo que ninguém está vendo.